Ganho patrimonial absurdo acende alerta e leva Ministério Público a desarticular suposto esquema de sonegação em São Paulo. Operação Ícaro prende fundador da Ultrafarma e mira auditores fiscais. Empresa ligada à mãe de auditor salta de 411 mil para 2 bilhões em 2 anos, diz Ministério Público. Um salto patrimonial classificado pelo Ministério Público como absurdo levou a Operação Ícaro, deflagrada em São Paulo para desarticular um esquema de corrupção e sonegação fiscal que, segundo a investigação, envolvia auditores fiscais tributários lotados no Departamento de Fiscalização da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Entre os alvos, o empresário Sidney Oliveira, fundador da Ultrafarma, foi preso sob suspeita de participação no esquema. De acordo com documentos do MP citados pela reportagem, a apuração ganhou tração a partir da evolução patrimonial da Smart Tax, empresa ligada à mãe do auditor fiscal Arthur Gomes da Silva Neto, também preso. O patrimônio declarado da Smart Tax teria saltado de R$401.000, em 2021, para R$2 bilhões, em 2023. O Ministério Público afirma que a companhia foi usada para lavar dinheiro oriundo do esquema e acusa o auditor de ter recebido mais de R$1 bilhão em propina. Os dados fiscais enviados pela Receita Federal, com a quebra de sigilo da mãe, permitiram constatar evolução patrimonial absurda, em decorrência de rendimentos advindos da empresa Smart Tax, diz o MP nos autos, conforme publicado. Além de Ultrafarma, a investigação também apura se outras empresas foram beneficiárias de vantagens ilícitas, entre elas Fast Shop. O MP avalia ainda possíveis vínculos de Oxo e Calunga com o mesmo circuito de irregularidades. Quem são os principais envolvidos? Sidney Oliveira, Ultrafarma preso na Operação Ícaro, sob suspeita de corrupção e sonegação. Arthur Gomes da Silva Neto, auditor fiscal preso, apontado pelo MP como beneficiário de propinas que superariam R$1 bilhão. Kimil Mizukami da Silva, mãe do auditor, aparece como sócia da Smart Tax, empresa que, segundo o MP, teria sido usada para lavagem de dinheiro. A engrenagem. A Smart Tax no centro do caso. Constituição e vínculo. A Smart Tax foi fundada por Arthur Gomes com sua mãe, Kimil Mizukami da Silva. O auditor teria saído do quadro estatutário em 2013. Mudança de atividade. Em 2021, a empresa passou a declarar atividade de prestação de serviços especializados em consultoria, assessoria e auditoria tributária. Evolução patrimonial. De R$401.000, 2021, para R$2 bilhões, 2023, conforme registros apontados na investigação. Função alegada pelo MP. A companhia seria o canal de lavagem de recursos ilícitos provenientes do pagamento de propinas por empresas interessadas em obter facilidades tributárias. Como, segundo o MP, o esquema operava. Vantagens indevidas. Empresas pagariam propina para obter liberações de créditos e outros benefícios no âmbito da fiscalização tributária estadual. Interposição e dissimulação. A Smart Tax teria servido como estrutura para legitimar ingressos financeiros incompatíveis com a atividade econômica, ocultando a origem dos valores. Quebra de sigilo e inteligência fiscal. A investigação avançou com o cruzamento de dados fiscais e bancários, após autorização judicial para quebra de sigilo, revelando incompatibilidade entre renda e patrimônio. Medidas e apreensões. Buscas e apreensões em endereços ligados aos investigados. Apreensão de bens de alto valor. Entre os itens divulgados, sacos de esmeraldas foram recolhidos pela equipe do Ministério Público durante as diligências. Linha do tempo essencial. 2013. Arthur Gomes deixa o quadro estatutário da Smart Tax. 2021. A Smart Tax altera seu objeto social para consultoria, assessoria e auditoria tributária. Patrimônio declarado é de R$411 mil. 2023. O patrimônio declarado da Smart Tax chega a R$2 bilhões, segundo os documentos citados. 12 de agosto de 2025, Operação Ícaro é deflagrada. Prisões e apreensões são realizadas em São Paulo, incluindo a detenção de Sidney Oliveira. Empresas citadas e amplitude da apuração. Ultrafarma. Foco da suspeita sobre pagamento de propina para facilitar liberações de créditos tributários. Fast Shop.
mencionada como possível pagadora de vantagens indevidas no mesmo circuito. Oxo e Calunga. O MP investiga se as redes também teriam se beneficiado do esquema, o que ampliaria o alcance do caso para além do setor farmacêutico e de eletroeletrônicos. O que está em jogo? Integridade do sistema tributário. A participação de agentes fiscais em esquemas desse tipo, se comprovada, corrói a confiança na administração pública e afeta a concorrência entre empresas. Justiça fiscal e arrecadação. A sonegação produz distorções competitivas e compromete receitas públicas, com impactos em serviços essenciais. Precedente institucional. O caso pressiona por aprimoramentos em governança, monitoramento patrimonial e controles internos em áreas sensíveis do Estado. Próximos passos prováveis. Avanço da instrução. Perícias contábeis e financeiras, oitiva de investigados e testemunhas, e ampliação do rastreamento de fluxos suspeitos. Denúncias formais. O MP pode apresentar denúncias à Justiça ou, na ausência de prova suficiente, pedir o arquivamento total ou parcial. Cooperação interinstitucional. Continuidade da troca de informações com Receita Federal, COAF e órgãos de controle estaduais. Notas e ressalvas. Presunção de inocência. Todos os citados têm direito à ampla defesa e ao contraditório. Não há culpabilidade até trânsito em julgado. Posição das defesas. O texto de referência não traz notas das defesas dos investigados. Se houver manifestação posterior, ela deve ser incorporada para equilíbrio informativo. Conclusão. A Operação Ícaro expõe como a análise de evolução patrimonial pode funcionar como gatilho eficaz para investigações complexas de sonegação, corrupção e lavagem de dinheiro. O salto de R$4.1 para R$2 bilhões em 2 anos, atribuído à Smart Tax, colocou a empresa e seus sócios no centro de um caso que atinge tanto agentes públicos quanto grandes companhias. O desfecho jurídico dirá em que medida os indícios se convertem em prova. Enquanto isso, o episódio reforça a urgência de mecanismos robustos de integridade e de transparência no setor público, e de governança e compliance no setor privado.